A Arca da Aliança era uma máquina, a tecnologia mortal de Moisés. Muitos de vocês carregam na mente uma imagem infantil e inofensiva. Uma caixa dourada, brilhante, levada por homens de mantos brancos em procissão solene sob o sol do deserto. Uma peça de museu religiosa, um símbolo estático de uma antiga aliança que hoje repousa apenas nas páginas da memória. Eu preciso que você apague essa imagem da sua mente agora mesmo. Ela é falsa. Ela é perigosamente incompleta. A verdade, escondida nas entrelinhas dos textos hebraicos mais antigos e ignorada pelos púlpitos modernos, narra uma história muito diferente. Uma história de sangue, de medo visceral e de um poder físico tão avassalador que a carne humana simplesmente não conseguia suportar. A Arca da Aliança não era um ornamento de templo. Ela era a arma mais terrível e incompreendida da antiguidade. Imagine o cenário descrito em 2 Samuel, capítulo 6. Não é uma lenda distante. É um relatório de óbito. O rei Davi está transportando a arca. A música, a celebração, há uma multidão em êxtase. O clima é de festa nacional. A arca não está sendo carregada nos ombros dos sacerdotes como a lei exigia, mas em um carro de bois novo. Um erro logístico fatal. Quando os bois tropeçam na eira de Nacon, a caixa dourada oscila. A gravidade age. Ela vai cair. Uzá, um homem fiel, um servo leal que caminhava ao lado do carro, faz o que qualquer um de nós faria. Num reflexo de proteção, num instinto de zelo, ele estende a mão para segurar a arca de Deus. Ele não tinha maldade no coração. Ele não queria profanar. Ele queria apenas ajudar. No instante em que a pele dos dedos de Uzá toca o metal dourado, a música para. Não houve julgamento. Não houve uma voz do céu perguntando a intenção dele. Houve apenas um clarão invisível e um corpo caindo sem vida na poeira. Morto, fulminado instantaneamente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não sentiu adoração naquele momento. O texto diz que ele sentiu pavor. Ele teve medo do Senhor naquele dia. Porque um Deus de amor mataria um homem inocente que tentava impedir que seu trono caísse na lama? Essa pergunta assombra teólogos há milênios. Mas a resposta pode não estar na teologia moral. A resposta pode estar na física. Se você vir um fio de alta tensão caindo durante uma tempestade e correr para segurá-lo, com a melhor das intenções, para proteger as pessoas na rua, o que acontece? Você morre. A eletricidade não se importa com a sua intenção. A eletricidade respeita apenas as leis de condutividade e isolamento. Ela é uma força, não uma personalidade. E se a Arca da Aliança funcionasse sob princípios semelhantes? E se o que Moisés construiu no sopé do Sinai, seguindo plantas arquitetônicas descidas do próprio céu, não fosse apenas um altar, mas um dispositivo tecnológico de alta potência? Um capacitor capaz de armazenar a energia densa e terrível da glória divina? Nós fomos ensinados a olhar para o sagrado como algo místico e abstrato, nuvens e harpas. Mas as Escrituras descrevem o sagrado como fogo consumidor, como peso, como luz inacessível. Durante os próximos minutos, nós vamos retirar o véu do misticismo e olhar para o projeto técnico. Vamos analisar os materiais, o ouro, a madeira, as medidas e as roupas de proteção que os sacerdotes eram obrigados a usar sob pena de morte. Você descobrirá que a linha que separa o milagre da tecnologia avançada é muito mais tênue do que imagina. A arca derrubou as muralhas de Jericó com ondas sonoras. Ela abriu o Rio Jordão manipulando a matéria. Ela causou tumores cancerígenos em exércitos inteiros que a roubaram. Isso não é magia. Isso é engenharia de uma inteligência superior. Prepare sua mente e seu espírito.
O que vamos explorar agora desafia o conforto da fé cega e nos convida a encarar a realidade crua de um Deus que entrega em mãos humanas um poder capaz de criar ou destruir. A arca está perdida para a história, ou foi escondida de propósito porque a humanidade ainda não está pronta para manusear tal tecnologia novamente. Respire fundo. O véu do templo vai se rasgar agora. Precisamos voltar ao sopé do Monte Sinai, onde tudo começou. Quando Moisés recebeu as instruções para construir este objeto, ele não recebeu um conceito abstrato ou uma ideia vaga para interpretar artisticamente. O livro de Êxodo é perturbadoramente específico. Deus entrega a ele uma planta de engenharia, um esquema técnico com medidas exatas, materiais obrigatórios e uma ordem de montagem que não admitia 1 milímetro de desvio. O Criador disse a Moisés para fazer tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. A palavra hebraica usada ali implica uma estrutura, um padrão tridimensional, quase como se ele tivesse visto o objeto funcionando antes de construí-lo. Por que o Deus que criou as galáxias se importaria tanto com a espessura de uma parede de madeira ou com a pureza do ouro de revestimento? A menos que a função do objeto dependesse estritamente da sua forma e composição. Olhe para a arca com os olhos da ciência moderna e você verá algo que nenhum pastor da antiguidade poderia explicar, mas que qualquer engenheiro elétrico reconheceria imediatamente. A estrutura é simples, mas funcionalmente perfeita. Uma caixa feita de madeira de acácia. A acácia é uma madeira extremamente densa, dura e resistente, encontrada no deserto. Um isolante elétrico natural perfeito. Deus ordenou que essa caixa isolante fosse revestida de ouro puro por dentro e por fora. O ouro é um dos melhores condutores de eletricidade conhecidos pelo homem, perdendo apenas para a prata e o cobre, mas com a vantagem de nunca oxidar. O que temos aqui, na linguagem da física, é um sanduíche de condutor, isolante e condutor. Se você abrir um livro de física básica hoje, encontrará essa exata configuração sob o nome de capacitor. Um capacitor é um dispositivo desenhado para armazenar energia elétrica. Ele acumula cargas. Uma caixa do tamanho da arca, construída com essas especificações exatas, teria a capacitância necessária para acumular uma carga elétrica estática massiva, na ordem de milhares de volts. Pense no ambiente em que eles estavam. O deserto é seco, o ar é árido, o ambiente perfeito para o acúmulo de eletricidade estática. A arca era mantida dentro do tabernáculo, cercada por cortinas pesadas de linho e peles de animais. O atrito constante desses tecidos no ar seco do deserto, somado ao movimento, transformava o ambiente sagrado em um gerador eletrostático gigante. A arca não estava apenas parada lá, ela estava carregando. Ela estava bebendo a energia do ambiente, acumulando poder silenciosamente entre suas camadas de ouro, esperando o momento de descarregar. E então temos a tampa, o propiciatório, uma peça maciça de ouro puro, sem madeira. Sobre ela, 2 querubins, também de ouro, batidos de uma só peça, com as asas estendidas para o alto e os rostos voltados um para o outro, olhando para o centro. As pontas de suas asas quase se tocavam, mas não se encostavam. Na engenharia elétrica, isso cria o que chamamos de centelhador, ou gap de faísca. Quando a carga elétrica acumulada na caixa atingisse um nível crítico, a tensão buscaria um escape. O ponto mais próximo entre os 2 polos positivos seriam as asas dos querubins. É ali, nesse espaço vazio, entre os anjos dourados, que o arco voltaico se formaria. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés do meio dos 2 querubins. Imagine a cena. Um brilho intenso, um zumbido de energia contida, uma luz que não vinha do sol nem de velas, mas da própria física da criação, sendo manipulada para manifestar a voz do Eterno. A Shequina, a glória visível de Deus,
Pode ter tido uma manifestação física que nossos olhos carnais chamariam de plasma ou eletricidade pura. Isso muda completamente a nossa compreensão do perigo. Se a arca é um capacitor de alta voltagem, carregado com a energia do próprio ambiente sagrado, ela não é um objeto passivo. Ela é uma bateria divina cheia até a borda. Tocar nela sem descarregá-la ou sem o isolamento correto seria como tocar em um fio desencapado de uma linha de transmissão. O corpo humano, composto majoritariamente de água e sais minerais, é um excelente condutor. Se você conecta à Terra a carga positiva da arca, você fecha o circuito. A morte de quem a toca não é uma punição moral por ser pecador. É uma consequência inevitável da lei natural que o próprio Deus estabeleceu. A santidade tem um peso, e esse peso, no mundo físico, traduz-se em energia letal. Mas se o perigo era tão real e iminente, como os sacerdotes sobreviviam? Como Arão entrava lá e saía vivo? É aqui que entramos em um dos mistérios mais fascinantes da tecnologia bíblica. Os trajes de proteção que foram desenhados para salvar vidas diante da face da morte. Olhe atentamente para as roupas do sumo sacerdote descritas em Êxodo. A tradição religiosa nos diz que aquelas vestes eram ornamentais, desenhadas para refletir a beleza e a glória de Deus. Mas quando analisamos a composição material do éfode e do peitoral do juízo, encontramos algo muito semelhante a um traje de proteção moderno, um aparato técnico essencial para a sobrevivência em um ambiente hostil. As Escrituras detalham que o éfode deveria ser tecido com fios de ouro misturados ao linho. O ouro, como já vimos, é um condutor excelente. Envolver o corpo do operador em uma malha de material condutor é o princípio básico do que a física chama de gaiola de Faraday. Ao criar uma blindagem externa condutora, a eletricidade flui pela superfície da roupa e não através dos órgãos vitais de quem a veste. Arão não estava apenas vestido para um ritual, ele estava blindado para entrar na zona de perigo. Além da malha de ouro, havia as pedras preciosas no peitoral e nos ombros. Cristais, pedras que podem refratar luz e, em alguns casos, interagir com frequências energéticas. E não podemos esquecer as campainhas de ouro costuradas na bainha do manto. O texto bíblico é arrepiante em sua clareza sobre isso. Arão deveria usar as campainhas para que o som fosse ouvido quando ele entrasse e saísse do lugar santo, para que não morra. As campainhas eram o sistema de monitoramento de vida. Enquanto o povo do lado de fora ouvia o tilintar, sabiam que o sacerdote estava vivo e se movendo. Se o som parasse, significava que ele havia caído, fulminado pela presença que habitava entre os querubins. A lenda judaica conta que amarravam uma corda ao tornozelo do sumo sacerdote, pois se ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para resgatar o corpo sem morrer também. Eles teriam que arrastá-lo para fora. Isso não é a descrição de uma igreja, é a descrição de um reator nuclear instável. Agora, voltemos ao trágico fim de Uzá. Entenda a física do acidente. Uzá não era sacerdote. Ele não usava o éfode com fios de ouro. Ele não tinha o isolamento nos pés, nem a blindagem no corpo. Ele estava caminhando sobre o solo, a terra, e a terra é o destino final de toda descarga elétrica. Quando ele tocou na arca carregada, ele se tornou o fio terra. A energia acumulada na caixa dourada encontrou nele o caminho de menor resistência para o solo. A descarga atravessou seu coração, parando-o instantaneamente. A ira de Deus, neste caso, foi a liberação impessoal de uma força que não pode ser desrespeitada. As leis da física são as leis de Deus, e elas não abrem exceções para boas intenções. Mas a evidência de que a arca era uma tecnologia perigosa torna-se ainda mais irrefutável quando ela cai em mãos inimigas.
Em 1 Samuel, capítulo 5, os filisteus capturam a arca e a levam como troféu de guerra. Eles não tinham o manual de instruções, a Torá. Eles não sabiam sobre o isolamento, sobre as roupas ou sobre a distância de segurança. Eles trataram o dispositivo como um ídolo de madeira e o colocaram no templo de seu deus Dagon. O resultado foi uma catástrofe de saúde pública que a medicina moderna reconheceria com horror. O texto diz que a mão de Deus pesou sobre eles e os feriu com tumores. A palavra hebraica original sugere inchaços, feridas na pele, algo que brotava de dentro para fora. Em algumas traduções, fala-se de uma praga de ratos acompanhando a doença, o que sugere peste bubônica, mas os sintomas descritos, queimaduras, inchaços e morte súbita, assemelham-se assustadoramente aos efeitos da exposição aguda à radiação ionizante. Imagine uma fonte radioativa retirada de seu confinamento seguro. As pessoas da cidade de Asdod começaram a adoecer em massa. O pânico foi tão grande que eles enviaram a arca para a cidade vizinha, Gate. Assim que a arca chegou lá, a destruição recomeçou. Onde quer que aquele objeto fosse, deixava um rastro de necrose e morte. Os filisteus, desesperados, consultaram seus adivinhos, que disseram: enviem-na de volta ao seu lugar, não a segurem. Eles entenderam da maneira mais difícil que não estavam lidando com uma divindade rival que podia ser apaziguada com incenso, mas com uma presença física letal que contaminava o ambiente. Quando finalmente devolveram a arca a Israel, eles a enviaram com ofertas de ouro moldadas na forma de seus tumores, reconhecendo que a própria caixa era a fonte da enfermidade física que os assolava. A Arca da Aliança possuía um núcleo de poder que ia muito além da eletricidade estática. Se ela causava sintomas semelhantes aos da radiação, o que havia dentro dela além das tábuas da lei? As pedras dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus. Seriam elas de um material extraterrestre, isótopos instáveis, carregados com uma energia cósmica que exigia o revestimento de ouro, um material denso capaz de bloquear radiação para conter sua emissão? Moisés, quando desceu do monte com as tábuas, tinha o rosto brilhando tanto que precisou colocar um véu, pois a pele de sua face emitia luz. Isso é uma queimadura por radiação ou uma transfiguração espiritual? Talvez, na física divina, não haja diferença. A arca era uma máquina de guerra, e seu próximo uso não seria acidental, mas calculado para derrubar o impossível. A travessia do deserto não foi apenas uma peregrinação espiritual. Foi o transporte de uma arma de cerco capaz de reescrever a geografia. Quando Israel chega às margens do Rio Jordão, a arca revela uma nova faceta de sua capacidade operacional: o controle sobre a gravidade e a matéria fluida. O texto de Josué nos diz que o rio estava transbordando, uma correnteza violenta e intransponível. Não havia pontes, não havia barcos. A ordem dada foi estranha e específica. Os sacerdotes deveriam carregar a arca e pisar na água. No momento exato em que as solas dos pés dos portadores da arca tocaram a superfície do rio, a física da água foi suspensa. As águas que desciam de cima pararam e se amontoaram numa muralha líquida, desafiando a lei da gravidade, enquanto as águas de baixo escoaram, deixando o leito seco. Como isso é possível? Se a arca gera um campo eletromagnético de alta intensidade, sabemos hoje que campos magnéticos fortes podem repelir água, um fenômeno conhecido como diamagnetismo. Mas há algo ainda mais intrigante nos textos rabínicos antigos, o Midrash, que comenta fatos esquecidos pela leitura superficial. Os sábios antigos diziam que a arca carregava aqueles que a carregavam.
Sugere-se que em momentos de ativação total, o objeto perdia seu peso massivo e entrava em um estado de levitação ou antigravidade, puxando os sacerdotes para cima e criando um campo de exclusão ao seu redor. O Jordão não se abriu por mágica. Ele foi afastado por um campo de força repelente gerado pelo reator sagrado. A arca criou um túnel de vácuo na realidade, permitindo que uma nação inteira passasse a seco pelo meio do caos. Mas foi diante das muralhas de Jericó que a tecnologia sonora da arca foi utilizada em sua potência máxima. Jericó era uma fortaleza inexpugnável, com muralhas duplas, espessas e altas. Nenhum exército da Idade do Bronze tinha arietes capazes de derrubá-la. A estratégia dada a Josué parece, à primeira vista, um ritual sem sentido. Marchar em silêncio por 6 dias e, no 7º dia, gritar e tocar trombetas. Mas olhe com a mente de um físico acústico. Tudo no universo possui uma frequência de ressonância natural. Se você emitir um som na frequência exata de um objeto e amplificá-lo, o objeto vibra até se desintegrar. Cantores de ópera quebram taças de cristal assim. Nikola Tesla, o gênio da eletricidade moderna, afirmava ter construído um pequeno oscilador mecânico que, se ajustado à frequência correta, poderia derrubar a ponte do Brooklyn ou partir a terra ao meio. O cerco de Jericó foi uma operação de sintonização de frequência. A marcha rítmica de milhares de soldados criava uma vibração constante no solo, enfraquecendo as fundações. O silêncio absoluto imposto ao povo não era apenas disciplina. Era para garantir que nenhuma outra frequência interferisse na carga sônica que estava sendo construída. No 7º dia, o ciclo se completou. O som agudo e penetrante das trombetas de chifre de carneiro, o chofar, combinado com o grito uníssono de milhares de homens, criou uma onda de choque acústica. Mas o som sozinho talvez não fosse suficiente. A arca estava lá, no centro da formação. Ela funcionou como o amplificador final, o transdutor que pegou a energia vibracional daquele grito e a converteu em um pulso destrutivo direcionado. O relato bíblico é cirúrgico. As muralhas não caíram para o lado, como se empurradas. Elas caíram rente ao chão, implodiram, colapsaram sobre si mesmas, como se a argamassa que segurava as pedras tivesse sido liquefeita instantaneamente. Isso é a assinatura de uma arma sônica e sísmica. A Arca da Aliança, naquele dia, não agiu como um símbolo de fé, mas como uma máquina de demolição baseada em ressonância harmônica. O Deus de Israel estava entregando a seu povo a chave para manipular as vibrações da matéria. A arca provou que não havia barreira física, fosse água ou pedra, que pudesse resistir à sua proximidade quando ativada. Entretanto, manipular forças dessa magnitude exige uma conexão precisa com a fonte de comando. A arca não era uma inteligência artificial autônoma. Ela era um terminal. Ela precisava receber o código de ativação. E é aqui que entramos na função primordial deste objeto, algo que vai além da guerra e da morte. A arca era um dispositivo de comunicação interestelar. O propiciatório entre os querubins não era apenas um gerador de faíscas, era um transmissor e receptor de ondas que conectava a dimensão física limitada da Terra à dimensão ilimitada do trono de Deus. Moisés ouvia uma voz audível saindo do meio do fogo frio. Como isso funcionava? Estaria a arca usando o entrelaçamento quântico para transmitir informação instantânea através do tecido do universo? Não se engane pensando que a função primária deste objeto era a guerra. A destruição era apenas um efeito colateral de sua potência. A verdadeira razão de sua existência era a comunicação. Em Êxodo 25, versículo 22, o Criador define o propósito final da arca. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, falarei contigo. Perceba a precisão técnica.
A voz não vinha do céu, nem de dentro da caixa, mas do espaço vazio e carregado de eletricidade entre as asas dos anjos dourados. Na aurora da era do rádio, os primeiros transmissores utilizavam exatamente este princípio: um centelhador entre dois polos para gerar ondas eletromagnéticas capazes de transportar informação. A arca era, em essência, um rádio cósmico, um transceptor sintonizado na frequência do trono. Quando a Bíblia fala da glória de Deus, a Shekinah, descendo sobre o tabernáculo, ela descreve uma nuvem densa durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Isso não é metáfora poética. Isso é a descrição visual de um campo de plasma ionizado. Quando a arca estava ativa, a ionização do ar ao redor era tão intensa que brilhava. Moisés entrava nessa nuvem radioativa para receber dados, leis e direções estratégicas. Mas essa comunicação exigia uma frequência pura. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tentaram oferecer fogo estranho perante o Senhor, talvez uma tentativa de replicar a ignição da arca sem seguir o protocolo de segurança ou usando o combustível errado, eles foram consumidos pelo fogo que saiu de diante do Senhor. O sistema rejeitou a interferência. A tecnologia divina possui um firewall que a carne humana não pode hackear. E agora chegamos à pergunta que faz o sangue dos arqueólogos gelar e o coração dos profetas acelerar. Onde ela está agora? A arca desapareceu das Escrituras sem deixar rastro. Quando os babilônios destruíram o templo de Salomão e listaram os tesouros roubados, eles mencionaram as colheres, as bacias, os candelabros, mas a arca não estava na lista. O silêncio é ensurdecedor. Teria ela sido destruída? Improvável. Um objeto com tal poder não deixa de existir. Teria o profeta Jeremias a escondido em uma caverna no Monte Nebo, como dizem os livros apócrifos? Ou estaria ela guardada sob 7 chaves na Etiópia, na cidade de Axum, protegida por monges que nunca deixam o santuário e morrem jovens, com cataratas nos olhos, talvez devido à exposição constante à radiação remanescente do artefato? Existe uma razão pela qual a arca permanece oculta. A humanidade atual, com toda a sua arrogância tecnológica, ainda é espiritualmente primitiva. Se a arca fosse encontrada hoje, não a usaríamos para falar com Deus. Nós a abriríamos em um laboratório para tentar transformar seu poder em armas nucleares ou fonte de energia infinita. E o resultado seria a aniquilação. A misericórdia de Deus a mantém enterrada. Mas as profecias sussurram que nos últimos dias o templo será reconstruído. E um templo vazio é apenas um prédio. Para que a glória volte, a arca precisa voltar. O reaparecimento deste capacitor dourado será o sinal definitivo de que o fim da história humana, como a conhecemos, começou. O sagrado é perigoso porque ele é real. A Arca da Aliança nos prova que a fé não é um refúgio para mentes fracas, mas a interação corajosa com forças que moldam a realidade. Nós olhamos para a arca e vemos o domínio sobre a energia, a gravidade e a vida. Mas ela não foi a única vez que a humanidade tocou no proibido. Houve um momento, antes mesmo de Moisés, em que os homens se uniram não para construir uma caixa, mas para construir uma torre. Eles diziam que nada seria impossível para eles. Eles não queriam apenas altura, eles queriam abrir um portal. No próximo vídeo, vamos decifrar a engenharia reversa da Torre de Babel e descobrir por que Deus teve que descer pessoalmente para interromper aquele projeto. A resposta vai abalar o que você pensa sobre a origem das línguas e a estrutura do céu. Inscreva-se, ative o alerta e continue buscando, pois o mistério é a sombra de Deus na Terra. Para encerrar esta investigação, precisamos confrontar o vácuo histórico. A Bíblia não registra o funeral da arca.
ela simplesmente deixa de ser mencionada. Mas a arqueologia proibida e as tradições orais nos dão coordenadas perturbadoras. Existem duas teorias principais, que não são apenas lendas, mas rotas de fuga geograficamente viáveis para a tecnologia mais perigosa da Terra. A primeira aponta para o sul, para as montanhas inexpugnáveis da Etiópia. O livro Quebra-Nagast, A Glória dos Reis, narra que Menelik, filho de Salomão com a rainha de Sabá, levou a arca para Axum. Hoje, na igreja de Santa Maria de Sião, existe um único homem, o guardião, que tem permissão para ver a arca. Ele é escolhido jovem e nunca mais sai do recinto. Historiadores que tentaram se aproximar relatam que esses guardiões têm uma expectativa de vida curta e frequentemente desenvolvem cataratas oculares severas em poucos anos. Por que um homem ficaria cego guardando uma caixa de madeira? A menos que, mesmo em repouso, o núcleo do reator continue vazando radiação ultravioleta ou ionizante. A Etiópia não guarda um símbolo, ela contém um isótopo ativo. A segunda teoria é ainda mais explosiva e nos leva para baixo dos nossos pés, sob o monte do templo em Jerusalém. Textos rabínicos sugerem que o rei Josias, prevendo a invasão babilônica, ordenou que a arca fosse escondida em uma câmara secreta construída pelo próprio Salomão, um bunker subterrâneo projetado especificamente para essa finalidade no complexo de túneis. Escavações modernas, como as de Ron Wyatt e outros arqueólogos que operaram na clandestinidade, alegam ter encontrado leituras de radar de penetração no solo que mostram uma caixa de ouro coberta de pedras sob o local da crucificação. Se isso for verdade, a arca está esperando o momento político e espiritual exato para ser reerguida. E isso nos leva ao futuro. As profecias de Daniel e do Apocalipse falam de um terceiro templo em Jerusalém. O anticristo profanará o lugar santo, mas não existe lugar santo sem a arca. Para que a profecia se cumpra, a arca precisa reaparecer. O mundo está sendo preparado para uma revelação arqueológica que chocará as nações. Imagine o momento em que esse objeto for revelado ao vivo na televisão mundial. A ciência tentará explicá-lo, os militares tentarão confiscá-lo, mas os iniciados saberão que o relógio final começou a bater. A tecnologia do céu voltou para encerrar a história da Terra. Nós caminhamos hoje entre a ciência e o mistério. Vimos que a fé não exige que desliguemos o cérebro, mas que o expandamos para aceitar uma realidade multidimensional. A Arca da Aliança era uma máquina? Sim. Mas quem projetou a máquina? Quem escreveu o código que manipulava a gravidade e a vida? A tecnologia é apenas a luva na mão de Deus. O perigo não está no ouro ou na madeira, mas na nossa própria incapacidade de suportar a pureza absoluta. Uzá morreu porque tocou no sagrado com mãos profanas. Que isso sirva de aviso para nós. Buscamos o conhecimento, buscamos os segredos ocultos, mas devemos sempre nos aproximar do mistério com temor e tremor. No princípio, a humanidade tentou alcançar o céu usando tijolos e betume, construindo uma torre para fazer um nome para si mesma. Eles tentaram hackear a realidade sem convite. E Deus desceu para confundi-los. Mas o que eles estavam realmente construindo na planície de Sinear era apenas um prédio alto ou um portal para invadir a sala do trono. No próximo dossiê do Sagrado Mistério, vamos desconstruir a Torre de Babel. Prepare-se, pois vamos descobrir que as línguas não foram a única coisa que foi quebrada naquele dia. O céu foi fechado. Esse é o Sagrado Mistério. Se você teve coragem de ouvir até aqui, deixe seu like e inscreva-se. A verdade está lá fora, mas a chave está aqui dentro. Shalom.